Olá você, então vamos para a nossa segunda aula, né, no modo gravado, tá? E na aula passada a gente falou sobre VLANs e vamos dar então prosseguimento a esse assunto, ok? Porque ainda temos coisas para a gente ver, tá? Então é o seguinte, pessoal, VLANs, tá? Faltou passar para vocês aqui, e isso é muito relevante, quais são os tipos de VLANs que a gente tem, tá? Eu vou abrir aqui uma apresentação. Tá aqui, tá? Então a primeira VLAN que a gente tem, pessoal, é a VLAN de dados, tá? A VLAN de dados é aquela VLAN que onde estão os nossos dispositivos finais, tá? Na aula passada a gente configurou três VLANs: VLANs de vendas, VLANs de compras e a VLAN do RH, certo? Quando a gente configura uma porta em uma determinada VLAN, né, uma VLAN de acesso, essa fica sendo a minha VLAN de dado, perfeito? Então, tá ali, ó, dedicado exclusivamente ao tráfego gerado pelo usuário, web, e-mail, aplicações, ok? Depois nós temos a segunda definição, que é a definição da VLAN padrão, tá? Nossa VLAN default, que é a VLAN 1, tá? Então ela vem ali configurada de fábrica, tá? E inicialmente, se a gente não configura o switch, todas as portas então elas vêm configuradas com acesso na VLAN padrão, na VLAN 1, e a gente vai ver que já vou dar um spoiler, né? Olha eu com meus spoilers. É, recomendação para vocês, segurança, tá? Não usar a VLAN 1, tá? VLAN 1 a gente não consegue excluir do switch, mas a gente vai criar outra VLAN, vai configurar todas as portas do nosso switch nessa outra VLAN, né? Para substituir então a VLAN 1, tá? Então, se a gente tiver alguma porta que não vai estar associada a uma VLAN de dados, né? Que a gente vai definir ali para departamentos, no caso, a gente vai colocar essas outras portas em uma outra VLAN que não seja VLAN 1, tá? Por que isso, professor? A gente vai ver lá na frente que existe um ataque que ele é um ataque de salto de VLANs, tá? Então, para a gente evitar esse tipo de ataque, a gente não utiliza então a VLAN 1, tá? VLAN nativa. Eu vou falar da VLAN nativa aqui, mas aí eu vou tirar a minha apresentação da tela e vou para os meus docs de desenhista, só que não, né? Porque a VLAN nativa, tá? É uma VLAN que ela vai passar sem tag no nosso trunk. Professor, não entendi nada. Não dá para entender mesmo não, tá? A gente falou sobre trunk, mas ainda tem que explicar como que o switch funciona quando a gente utiliza VLAN, né? Como é que ele funciona, como é que ele trata as VLANs, tá? E isso é muito importante, principalmente para quem usa virtualizadores, né? Usa um VM da vida, um Hyper-V, né? Um Nutanix, tá? A gente tem que definir ali, tem que configurar ali quem vai ser o responsável por colocar e tirar as tags. Tag, professor, quando a gente trabalha então com VLANs, a gente tem um protocolo que roda, né? Um protocolo padrão de mercado que roda ali um protocolo, tá? E esse protocolo ele é identificado. Eu não falei para vocês, né, de identificações de protocolos pelo I3E, mas vou falar para vocês aqui hoje, beleza? Então, né, para falar sobre o conceito aqui, já vocês vão entender, porque eu vou mexer ali no quadro branco, né? A VLAN nativa é a que vai passar sem tag na nossa VLAN de trunk. VLAN de trunk vocês já sabem o que que é, tá? Memorizem essa minha fala. VLAN nativa é a que passa sem tag na nossa interface ali de trunk. Desculpa, VLAN de trunk não, né? Interface de trunk, ok? E por último a gente tem então a nossa VLAN de gerenciamento, né? A nossa VLAN de gerência, que é aquela VLAN que a gente define para fazer a gerência dos nossos dispositivos de rede, né? Então a gente vai colocar nessa VLAN ali quem? Os switches, os roteadores, tá? Para que a gente consiga chegar no IP desses equipamentos e fazer então o gerenciamento desses equipamentos. Perfeito, pessoal? Então, como prometido, né? Deixa eu tirar então a minha apresentação e vir para os meus desenhinhos, tá? O que eu vou desenhar aqui? De cara, dois switches.
tá? Dois switches. Então tem um switch lá de cá, certo? E tem um switch lá de cá. E esses switches eles estão, né, interligados por uma VLAN de trunk, porque por uma interface de trunk, porque, né, a interface está interligando esses dois switches nessa interface, né, nesse cabo aqui, né, tem que passar então todas as nossas VLANs. Perfeito? E as portas de acesso, eu tenho lá, né, configurado cada porta, então vai ter sua, vai estar configurado para trabalhar na sua determinada VLAN. Beleza? Beleza. Por que eu estou falando isso para vocês, tá? Vamos supor que nesses dois switches aqui, ó, eu tenho lá no nosso exemplo, né, a VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN 30. 10, 20 e 30, certo? Quando eu configuro essa porta aqui, ó, na VLAN 30, como acesso, né, na VLAN 30, o meu equipamento ele vai ser responsável por colocar e tirar tags dessa VLAN, tá? Eu vou puxar a apresentação ali que explica o que é essa tal de tag para dar continuação então aqui no meu desenho, tá? Vamos então, deixa eu puxar aqui, né, minha apresentaçãozinha para mostrar para vocês então, né, como que isso vai fluir. Então aqui, pessoal, esse aqui, ó, é o nosso cabeçalho Ethernet. Lembra do nosso cabeçalho Ethernet que a gente viu na aula passada? Tá faltando alguns campos aqui. Vocês notaram, né? Quais são os campos que está faltando aqui? O preâmbulo e aquele SFC, né? Que é aquele sinalzinho de start de transmissão. Então, antes desses quadros aqui, né? Eu tenho preâmbulo, start frame, tá? Depois eu tenho o MAC de destino, o MAC de origem, o campo type length, o campo data e por último o nosso FSC, tá? A nossa VLAN ela vai funcionar entrando informações adicionais no nosso quadro Ethernet, né? Colocando então informações adicionais, tá? Que é justamente o que eu estou falando, né? A nossa tag, tá aqui ela, tá? O protocolo, então, né, o protocolo Ethernet, ele tem a identificação do IEEE 803.2, tá? Já nossas VLANs, ela tem, então, a nossa identificação, nosso protocolo é 802.1Q. Perfeito? E o que esse protocolo faz, né, 802.1Q? Ele vai pegar o nosso quadro Ethernet, né, e depois ali, ó, do nosso endereço de origem e antes do campo length, ele vai colocar então essa tag, tá? Essa tag, ela tem ali um quadro, né, com algumas informações, tá? O primeiro ali é o identificador de protocolo, tá? 2 bytes para o identificador de protocolo. O segundo, tá? Eu tenho ali 3 bits que é dedicado à prioridade, tá? Então, para QoS, tá? O terceiro bit, o terceiro campo, eu tenho ali, né, o CFI, que é um campo para uma tecnologia antiga que não existe mais, que é o Token Ring, tá? O que vai importar para a gente mesmo, então, vai ser o campo VLAN ID, tá? Que é onde vai estar então o ID da nossa VLAN, né? Lembra que quando a gente cria a VLAN, a gente coloca na criação dela a gente forma já o ID? Pois é, tá? Então nesse campinho aí vai o ID da nossa VLAN. Então é assim que as VLANs funcionam, tá? Ele coloca uma marcação no nosso quadro Ethernet falando que
aquele dado ali pertence a essa VLAN, ok? E agora que eu já expliquei, né, isso aqui, eu vou voltar então para o meu quadrinho branco. Vou voltar ao meu desenho lindo, maravilhoso aqui, só que não, né? E vou continuar explicando. Então, pessoal, olha só. Eu tenho essa porta aqui configurada na VLAN 30, né? Vamos colorir com identificar as VLANs com cores, né? Vai ficar melhor. Então, pretinho vai ser a VLAN 10. O vermelhinho vai ser a VLAN 20. E o nosso azulzinho vai ser a VLAN 30. Como que o switch trabalha, pessoal? Como aqui, né, na ponta eu vou ter os meus dispositivos finais, a gente presume que essa porta aqui é uma porta de acesso da VLAN 10, tá? A segunda porta, então, eu vou configurar ela como uma VLAN de acesso na VLAN 20. E eu tenho a terceira porta aqui, então, né? Onde eu vou ter um acesso na VLAN 30, tá? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Os nossos computadores, eles não entendem aquela marcação de VLAN, eles não entendem aquela tag, tá? Então, como é que o switch ele vai funcionar, tá? Na hora que o frame da estação que está lá na VLAN 10 enviar, no outro lado eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui esse computador na VLAN 10, eu vou ter esse outro computador aqui na VLAN 20. E esse outro computador aqui é a VLAN 30, tá? Vou só apagar aqui que eu fiz uma besteira. Que essa interface aqui, ó, não pode ter computador, porque é a nossa interface de trunk, né? Então, o nosso dispositivo na VLAN 10 vai estar nessa última aqui, não tem problema não. Beleza? Então, quando esse computador que está na VLAN 10 enviar um framezinho para esse computador que também está na VLAN 10, na hora que esse frame entrar na porta aqui do switch, né, na hora que ele entrar para dentro do equipamento, aí o switch vai colocar então a minha etiqueta, tá? Falando que esse frame aqui ele pertence à VLAN 10, ok? Então, na hora que esse framezinho passar por sair aqui nessa interface de trunk, esse framezinho vai ter a marcação, né, que ele pertence da VLAN 10, beleza? Aí esse framezinho vai entrar nessa interface aqui, com aquela marcação, né, da VLAN 10, tá? Porque na hora que ele entrar aqui, o switch vai saber, opa, esse aqui é um dado que pertence à VLAN 10. Qual porta que eu tenho aqui que é VLAN 10? Aí ele vai olhar aqui e vai entregar então esse quadro somente nessa porta, tá? Porque como eu tenho só 3 computadores aqui, cada um em uma VLAN, ele vai entregar esse quadro aqui, né, nessa porta de acesso. Mas como eu falei para vocês, as nossas estações de trabalho, elas não entendem essa marcação, essa tag. Então o que o switch vai fazer? Na hora que ele entregar esse frame, que esse quadro aqui, ó, nessa porta de acesso, esse quadro, o switch vai tirar essa tag para entregar esse dado. Então ele vai chegar aqui, ó, sem tag. Perfeito? A mesma coisa com as outras VLANs, tá? Esse computador da VLAN 20 jogou um quadro aqui, na hora que ele entrar na interface, o switch bate o carimbo, né? Coloca a tag, né? Na hora que sair aqui pela interface de trunk, ele passa aqui por esse trunk tagueado. Quando entrar nesse outro switch, ele também vai estar tagueado para o switch entender em qual porta que ele vai entregar aquilo ali, ok? Se tiver uma outra interface de trunk, ele vai sempre pelos trunks, tá? As nossas VLANs de dados elas vão passar tagueadas,
pelas interfaces de trunks. E na hora que sair pelas portas de acesso, geralmente elas vão sair, desculpa, se é porta de acesso, vai sair sempre sem tag, tá? Então a regra é essa: passou pelo trunk, VLANs de dados, tagueada, beleza? Saiu por um interface de acesso, o switch antes de entregar no interface de acesso, ele vai remover então a tag, aquela marcação do protocolo que a gente viu ali, tá? Então eu preciso passar esses conceitos para vocês. E aí agora a gente vai saber o que é a nossa VLAN nativa, tá? O que é a VLAN nativa, professor? VLAN nativa é uma VLAN que vai passar por esse trunk aqui, ó, sem a tag. Professor, não faz sentido nenhum. Por que um tráfego passaria pela VLAN de trunk sem tag? Porque aqui, pessoal, está rodando vários protocolos que não entendem a tag. Tá? Tá rodando o LLDP para eu pegar informação do meu vizinho. Tá rodando o BPDUs, tá? Que é a comunicação dos switches lá para o protocolo Spanning Tree. Tá passando alguns hellos de protocolos de roteamento dinâmico que não entendem tag, tá? Então, como esses protocolos eles não entendem tag, a gente precisa então definir uma VLAN nativa, que é onde vai rodar esses protocolos, tá? E aí existe um comportamento do switch o seguinte, tá? Se eu colocar, eu defino uma VLAN nativa, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, laranjado, tá? Eu vou definir então a VLAN 50 como uma VLAN nativa. Se em algum momento, tá, passar um tráfego aqui por esse trunk, tá, da VLAN 50, se esse frame tiver tagueado, o meu switch ele vai remover essa tag para jogar na minha interface de trunk, tá? Esse é o comportamento do switch. E é por isso, tá, que existe um ataque chamado saltos de VLANs, tá? O ataque feito em cima com esse recurso, né, fazendo saltos de VLANs, ele explora exatamente esse comportamento do switch. E é por isso que a gente não usa a VLAN 1 como a nossa VLAN nativa, tá? Por quê? Porque os atacantes eles vão deduzir que você é que nós, né, que somos responsáveis pela rede, nós somos profissionais preguiçosos que não querem tirar, né, a VLAN 1 de uso. Então ele vai deduzir que a VLAN nativa é a VLAN 1, tá? E aí o que ele pode fazer, pessoal? Ele pode jogar, né, se ele pegar uma porta aqui na VLAN 1, configurada na VLAN 1, como acesso na VLAN 1, tá? Por isso que a gente não usa a VLAN 1. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, né? Vou pegar um rosinha, tá? Vamos supor que ele encontre então aqui, ó, uma interface como acesso na VLAN 1, tá? O que o atacante ele vai fazer, tá? Como o meu switch aqui, ó, vai entender que além dessa VLAN aqui, né, a configuração default do switch por padrão, a VLAN 1 ela é a VLAN de dados e a VLAN nativa, tá? Então, se você não muda a VLAN de dados aqui dessa porta da VLAN 1, um atacante ele pode fazer o seguinte, tá? Ele vai fazer os saltos de VLAN, tá? Ele vai explorar a sua rede e vai ver, né, que tem um servidor lá do outro lado do switch que está na VLAN 20, tá? Só que ele está aqui na VLAN 1, tá? Ele vai jogar um tráfego aqui, né? Ele vai jogar um tráfegozinho aqui, ó, um frame nessa interface com a tag da VLAN 20, tá? Como aqui é uma VLAN nativa, tá? E na hora que esse tráfego entrar aqui, o switch não vai colocar o carimbinho da VLAN nativa, né? A VLAN nativa ela é sem tag, tá? Agora olha o problema. Na hora que esse frame for passar pelo trunk aqui, ó, como o nosso switch ele sabe, né? Ele entende que uma VLAN que está tagueada, ele não vai mexer, ele vai entregar isso aqui lá do outro lado, né, na VLAN 20, tá? Então,
porque, né, ele vai sair aqui, ó, o switch vai olhar, vai passar pelo trunk. Esse quadro ele tá tagueado na VLAN 20, beleza? Deixa ele tagueado, tá? Na hora que ele chegar do outro lado, ele vai entender, pô, opa, chegou aqui um frame com uma tag para VLAN 20. Eu removo essa tag e entrego lá no servidor, sem a tag na VLAN 20. A hora que o servidor responder, né, ele vai responder com IP, né, vai estar um IP normal aqui da VLAN 1, ele vai devolver o tráfego normalmente, né, de forma normal. Eu vou passar para vocês um vídeo mostrando na prática, né, como que dá para explorar esse tipo de ataque, tá? De saltos de VLANs. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Então eu precisei passar para vocês, né, esses conceitos, tá? Para que a gente consiga então prosseguir com a nossa disciplina, tá? Então deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar para vocês, tá? É o seguinte, pessoal, é roteamento entre VLANs, tá? Eu vou então passar aqui nessa aula ainda os tipos de roteamento que a gente consegue, tá? E aí, em uma outra aula, eu faço a prática, tá? Porque vocês sabem, né? Eu gosto de passar teoria e depois eu mostro lá no Packet Tracer tudo que eu tô falando, né? Na prática mesmo, eu coloco isso em produção, beleza? Vou apagar tudo aqui para fazer um novo desenho, né? Eu gosto de mostrar meus docs artísticos, né? Então vamos lá. Eu falei para vocês, né, que quando a gente trabalha com VLANs, a gente cria roteadores virtuais, tá? Então aqui, ó, como se eu tivesse um grande switch aqui, tá? Vou manter então a mesma coisa, né? VLAN 10 de preto, a VLAN 20 de rosinha e a VLAN 30 de azul, tá? Quando eu crio VLANs, né, então aqui eu estou simulando que nesse switch aqui, né, eu configurei 3 portas na VLAN 10. É como se ele criasse um switch virtual dentro desse meu switch físico, né? E esse switch virtual ele vai ter ali, o switch da VLAN 10, todas as portas que a gente configurou na VLAN 10, tá? A mesma coisa vai acontecer para a VLAN 20, né? Então o meu switch ali, né? Ele vai criar, ou meus switches, tá? Porque isso aqui ele vai se espalhar por toda a rede, tá? Não é só em um switch, não. Tá? Mesmo que eu tenha 50 roteadores, ele vai criar, né, o número de roteadores virtuais que eu tenho no número de VLANs, né? Se eu tenho 50 switches aqui, mas só tenho 3 VLANs, ele vai criar 3 switchzinhos, né? Um switchzinho da VLAN 10, um da VLAN 20 e outro da VLAN 30. Switches virtuais, tá, pessoal? Tá? Ele agrupa essas VLANs de forma lógica como se fossem suítes, ok? E um switchzinho aqui da VLAN 30, beleza? Aí, pessoal, para eu conseguir interligar essas VLANs aqui, eu já dei o spoiler para vocês, né? Que eu vou precisar de um equipamento, né? De layer 3, tá? E aí eu interligo as minhas VLANs, tá? Já tinha falado isso para vocês, tá? Eu quis trazer novamente porque é bom reforçar, tá? Só que assim, existem técnicas, né? Existem 3 formas da gente fazer isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Uma é de um modelo legado, tá? Isso aí vem bem lá de trás e não é mais praticado porque é muito caro, tá? E não é escalável, beleza? A segunda é chamada de Route and Stick, beleza? E a terceira, que é o top do top, né? Que é a gente usar então um switch de layer 3, beleza? Antes de eu passar, né, entre esses 3 modos, né, de fazer esse roteamento, eu preciso explicar para vocês sobre um conceito chamado de
Opa, peraí, ficou muito grande a coisa e essa cor amarela não tá legal, tá? Eu preciso passar um conceito para vocês de SVI, tá? O que é SVI, professor? Switch Virtual Interface, tá? Switch Virtual Interface é uma interface virtual que a gente cria nos nossos switches para fazer a gerência deles, beleza? Porque o switch, como vocês sabem, ele é um equipamento de Layer 2, tá? Ele é um equipamento de Layer 2, então a gente não consegue configurar IPs, né? Endereços IPs nas nossas interfaces, assim como a gente faz com os nossos roteadores, tá? Então a gente tem que criar uma interface virtual, tá? Com o nosso IP para a gente poder gerenciar esse equipamento, tá? Então a gente vai chegar nesses equipamentos, né, via IP, mas esse IP ele vai estar configurado então no que a gente chama de Switch Virtual Interface, SVI, tá? E essa interface virtual, adivinha? Ela é uma VLAN, ok? Então, por exemplo, eu quero gerenciar um switch físico lá, tá? Eu vou definir a nossa VLAN de gerência. Lembra que eu passei esses conceitos no início da aula? A nossa VLAN de gerência, né? A gente vai definir ela, por exemplo, tá? Eu vou definir aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui para diferenciar, né? Vou pegar o marronzinho mesmo, tá? Eu vou definir, por exemplo, a VLAN 100, tá? Como sendo a minha VLAN de gerência. O que, que eu vou fazer? Eu vou atribuir um IP para a VLAN 100, tá? E aí eu vou chegar nos meus equipamentos através da VLAN 100. Tá? Então, claro, eu vou criar um IP para cada equipamento, né? Na VLAN 100. Então, em cada equipamento eu vou ter uma SVI, né? Uma Switch Virtual Interface, tá? Da VLAN 100 com um IP para cada equipamento, para que eu possa gerenciar esses equipamentos em cima da nossa SVI, tá? E aí eu vou mostrar a criação da SVI na nossa próxima aula, né, que vai ser a aula prática desse roteamento aqui, dessa interligação dessas VLANs, ok? Dito isso, então, deixa eu abrir aqui os meus slides, né, para mostrar para vocês, então, os tipos de roteamento, tá? Mudei de ideia, tá, pessoal? Eu não vou abrir por enquanto a apresentação, não. Eu vou continuar aqui, então, no meu talento, né, que é desenhando, tá? Vamos lá. Primeira solução, pessoal, que eu falei que não é uma solução viável, é a seguinte, tá? Eu tenho meu switch, eu tenho as minhas VLANs, né? Não vou identificá-las porque a gente já sabe, né? Que é a 10, 20, 30, ok? E aí eu vou ter lá do outro lado um outro switch, né? Ou aqui embaixo, enfim, aqui. Um outro switch, mesma coisa, né? VLAN 10, VLAN 20 e a VLAN 30. Como eu já falei para vocês, né? Vamos precisar então de um equipamento de camada 3 para fazer a interconexão dessas VLANs, tá? Só que a solução, né, pessoal, que eu falei, que é aquela que não se usa mais, ela é chamada de ponte entre as VLANs, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar esse switch através do meu roteador. Então, o meu roteador ele vai ter que ter, né? Na verdade, não precisa ser assim não, tá? Aqui eu posso ter uma interface de, de, de trunk, tá? Eu vou colocar ela de uma outra cor aqui, ó. Ok? Aqui é trunk, então passa todas as VLANs, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter uma perna do meu roteador em cada VLAN, tá? Essa então é a solução legada, tá, pessoal? A gente não usa mais isso, tá?
Lembrando que essa interface aqui, né, é uma interface de crank. Então aqui vai passar as nossas três vilãs, tá? Passa essa e passa essa, certo? Porque o que que o meu switch ele vai fazer aqui, né? Ele vai fazer o roteamento. Então chegou um tráfego da VLAN 10 para a VLAN 20, né? O que que o meu switch ele vai fazer? Ele vai pegar esse tráfego, né, que vai chegar nele aqui e vai fazer isso aqui, ó, vai olhar a origem, olhar o destino, opa, ficou ruim, né? Vai olhar a origem, olhar o destino, opa, isso aqui é da VLAN 10 para a VLAN 20, né? Então eu pego esse pacote aqui e jogo ele para cá, tá? Então o meu roteador, ele vai pegar, né, um tráfego que chegou tagueado para a VLAN 20, né? Ele vai remover a tag da VLAN 10, vai marcar esse quadro com destino VLAN 20 e vai jogar para cá. Mesma coisa da VLAN 20 para a VLAN 30, né? Ele vai desmarcar, tirar a tag da VLAN 10 e jogar para a VLAN 30 tagueado para a VLAN 30. Tá? Qual que é o problema dessa solução? Primeiro que ela não é escalável, né? Com 3 VLANs pode funcionar muito bem se eu tiver 200 VLANs. Esquece, tá? Primeiro que não é escalável. Segundo que é caro, né? Roteadores costumam ter portas limitadas, tá? E essa limitação, ela não deixa eu ter uma quantidade massiva de portas como um switch, tá? E o roteador é um equipamento mais caro, tá? Eu tenho roteadores com uma demanda boa de portas, 10 portas, 15 portas, né, 16 portas, mas são equipamentos caros, tá? Então, isso aqui não é escalável, beleza? Então, essa solução aqui, ela existe, mas vocês esqueçam essa solução, tá? Não fica viável fazer, apesar de que eu vou mostrar isso aqui na prática, né, no Pet Trace na nossa próxima aula, beleza? Segunda, passamos então, né, para a segunda solução, tá? A segunda solução, aí ela já melhora, tá? Eu vou ter o meu equipamento de Layer 3, o meu roteadorzinho aqui. Só que aí eu vou ter uma porta trunk, tá? Então aqui eu teria uma outra porta trunk aqui, que vai para o meu roteador, tá? Nessa porta, então, vão passar os tráfegos da VLAN 10, da VLAN 20 e da VLAN 30, né? Tudo tagueada, porque, né, o meu roteador lá, ele fala o protocolo, né, 802.1q, tá? E aí, pessoal, no meu roteador, eu vou criar subinterfaces, tá? Então eu vou ter uma única interface física, né, ligada em uma interface trunk, né, do meu switch. E aí, pessoal, mesmo sendo uma única interface física, eu vou criar uma subinterface que vai fazer parte da VLAN 10, uma outra subinterface que vai fazer parte da VLAN 20 e uma terceira subinterface que vai fazer parte da VLAN 30, tá? E aí internamente, né, ele vai fazer o processo de roteamento, né? Então eu tô na VLAN 10, eu quero falar com a VLAN 20, isso sobe para o meu roteador, né? Esse pacote que sobe para o meu roteador vai estar tagueado, né? Com o IP de origem e a tag de origem VLAN 10. Isso vai bater no meu roteador, ele vai ver, né, que o endereço IP de destino é o endereço IP da VLAN 20. O que ele vai fazer? Tira a tag da VLAN 10, bota a tag da VLAN 20 e encaminha de volta pela mesma interface, tá? Só que agora com destino a VLAN 30. Desculpa, a VLAN 20, tá? Ele vai fazer isso para todas as VLANs. Então, posso ter 1000 switches aqui, tá? Posso ter 1000 switches aqui, ó. Se essa interface, se essa estação aqui, que está na VLAN 10, opa, muito grosso.
Se essa estação aqui, ó, que está na VLAN 10, quiser falar com a estação que está do lado dele aqui, ó, na VLAN 30, qual que é o caminho que o meu pacote vai fazer? Ele vai vir aqui pela minha interface trunk, vai atravessar esse trunk, vai entrar aqui, vai de novo lá para minha interface trunk que liga no meu roteador e vai bater no roteadorzinho. O meu roteador vai fazer o trabalho dele, né? Ele vai rotear da VLAN 10, ou seja, vai tirar a tag da VLAN 10 e vai carimbar a tag da VLAN, ali é 30, né? Da VLAN 30. Vai mandar o pacote de volta. Então esse pacote vai entrar por essa interface de trunk, vai atravessar o meu switch tagueada, vai sair por essa interface de trunk, vai chegar, entrar nessa interface de trunk, vai sair por essa interface de acesso sem a tag até chegar no meu computador de destino, tá? Então notem, né, que aqui a gente já ganhou uma escalabilidade maior, né? Então esse tipo, né, de roteamento, o routing stick, ele atende então empresas, né, a redes, né, já de tamanho médio porte, tá? Ele é bem mais escalável, eu posso criar várias subinterfaces aqui que esse roteador vai dar conta, tá? Agora, se a gente tem uma rede muito grande, aí a história muda um pouco de figura, né? Aí não vai ser mais essa solução aqui. Qual vai ser a solução então, professor? Vamos desenhar ela aqui, né? A solução agora vai ser o seguinte. Opa, não queria apagar tudo não. A solução agora vai ser parecido com essa, tá? Só que ao invés de um roteador, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um switchzão. Ele é um switch de layer 3. Tá? Aqui dentro eu vou ter as minhas SVIs. Tá? Eu vou ter uma SVI da interface 10, uma SVI da interface 20 e uma SVI da interface 30. Tá? Essas SVIs vão ser o gate das minhas redes. Tá? E aí vai funcionar igualzinho o routing stick, né? Se a minha VLAN 10 ali quer falar com a minha VLAN 30, ele jogou então aqui, né, o pacote para essa interface, o switch carimbou, colocou a tag, ele vai atravessar o switch, vai sair por essa interface de trunk, vai atravessar pelo switch até a outra interface de trunk, vai para o meu roteador, meu switch de layer 3, meu switch de layer 3, né, vai fazer o roteamento interno lá através das SVIs, tá? Vai devolver isso aqui, que vai atravessar o switch até a outra interface de trunk, vai entrar por essa interface de trunk. Na hora que ele sair por essa interface de acesso, né, para chegar nesse meu destino aqui, né, ele vai sair aqui sem tag até chegar no meu, no meu destino, né, no meu dispositivo de destino, ok? Pessoal, por hoje é isso, tá? Aí na outra aula eu vou mostrar os slides, né, explicando lá esses conceitos que eu desenhei aqui para vocês terem uma melhor clareza. Eu acho que o desenho ele dá uma clareza melhor, tá? E aí, na próxima aula, então, eu mostro a configuração, né, desses três tipos de roteamento aqui para nossa rede. Perfeito? Então era isso, tá? Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima.